Olá, gente! Vou falar um pouquinho para vocês, então, sobre o item 4, cujo título é Trabalhos Interdisciplinares e em Equipe para o Atendimento a Estudantes com Deficiência. Esta aula faz parte do projeto Eu Estou no EI do Estado da Bahia para o Técnico de Atendimento Educacional Especializado. Essa sou eu, Raíssa, dando continuidade, então, a este projeto. Quanto aos objetivos deste conteúdo, para a gente entender do que ele vai tratar, basicamente é proporcionar uma compreensão mais profunda sobre práticas pedagógicas inclusivas, enfocando na colaboração interdisciplinar e no trabalho em equipe para o AE. Então, pensar aqui na questão, do aprofundamento sobre essas práticas pedagógicas inclusivas, pensando na perspectiva de trabalho em equipe, identificar o papel de distintos profissionais na equipe e desenvolver habilidades para criar e implementar os planos de ensino individualizado, que é o chamado PEI, que é aí o que se espera para ser feito com relação à prova prática, certo? Vamos lá. Então, pessoal, a partir da existência e colaboração de uma equipe interdisciplinar, que é fundamental aí para que haja a complementariedade com relação a diferentes perspectivas, aos diferentes conhecimentos, diferentes visões acerca do aluno, certo? Então, essa colaboração mútua entre as equipes, essa ideia de colaboração, de contato, de trocas de experiência, ela é fundamental para que haja aí uma percepção mais fechada, e ampliada das especificidades do indivíduo, porque cada profissional aqui, ele vai trabalhar com uma linha de percepção acerca, claro, baseado na sua formação, para complementar o que se conhece a respeito daquela deficiência, Então, quando o aluno chega na escola com um diagnóstico fechado, quando o psicopedagogo recebe esse processo, ele vai encaminhar juntamente para a equipe dos professores, ou seja, a equipe dos professores regulares e especialmente o professor especialista em AE, professor de educação especial, para se agora dar conta, para que agora possa dar conta do processo pedagógico daquele indivíduo, Ao dar conta desse processo pedagógico, a gente imagina, então, e tem que ter em mente a compreensão de que, de fato, assumindo até a questão de responsabilidade do cargo, que são os professores que são especialistas na didática e no processo de ensino-aprendizagem, concordo? Então, a partir disso, se desenvolve, se cria e se implementa os chamados PEIs, Os planos de ensino individualizado, ou também chamados aí de plano de atendimento educacional especializado, tá? É a mesma coisa. Esses PEIs, esses planos de ensino individualizado, eles são aí, na verdade, uma adaptação do que a gente recebe do PDI, entre aspas, Porque o PDI, ele vem da equipe da saúde, da equipe multidisciplinar de saúde, vem com um diagnóstico fechado, de preferência, lógico, para o psiquiatra, Os demais funcionais, e cada um vai trazer o seu olhar no processo aí de inclusão, de acolhimento para este aluno com deficiência. Quando chega na questão didática, aí a responsabilidade, de fato, é a quem lhe cabe, são os professores, Então, o PEI nada mais é do que, entre aspas, um plano de aula baseado aí nas competências e habilidades previstas para aquela idade, para aquele ano, em que o indivíduo esteja matriculado ou não, mas baseado em cima dessas referências para trabalhar o seu processo de ensino-aprendizagem, De forma que essa adaptação seja plena, tá? Então, o PEI nada mais é do que um plano de aula
em que eu vou direcionar as práticas pedagógicas inclusivas, né? O uso de tecnologias assistivas e também toda a indicação com relação aí à colaboração com demais áreas do conhecimento, né? Interação desse aluno, de forma que esteja descrito nele uma personalização completa de do processo de ensino e aprendizagem, tá? Então, a gente não pode esquecer essa palavra-chave aqui, adaptação do plano de aula. Então, o professor, ele precisa adaptar esse plano de aula à realidade da deficiência do aluno. Nada mais é do que isso. O P, ele é muito simples nesse sentido, ele é complexo na forma de ser enquanto um documento, enquanto algo que precisa ser registrado, mas em termos de prática, ele é a garantia de que está se fazendo um plano de aula adaptado à especificidade do aluno, certo? Então, eu já adianto, desde aqui, né, nesse início de conversa sobre os trabalhos interdisciplinares, o que seria o P. Sobre ainda o trabalho interdisciplinar em equipe, essa colaboração entre diversos profissionais é o que permite a criação de um ambiente de aprendizagem mais enriquecido e de fato adaptado, tá? Então, de forma que acolha principalmente, claro, os alunos especiais. Então, a colaboração, ela permite com que haja um ambiente saudável, ela permite com que haja troca de experiências e de ideias, né? A troca de informações significativas que faz com que consiga perceber o indivíduo como para além da deficiência dele, né? Como de fato um cidadão, uma pessoa que precisa ser escutado e que tem condições de responder a algumas expectativas em torno aí das habilidades que é preciso ele alcançar, sempre com referência à questão da idade dele, né? Da especificidade da deficiência dele, certo? Profissionais da educação e da saúde são os que trabalham melhor de forma integrada nesse processo, né? Isso porque é sabido que quem fez o diagnóstico normalmente é um psiquiatra. Não, outro profissional ele não tem competência legal, quando eu falo competência legal, de realmente fazer um diagnóstico com relação a uma deficiência, né? Alguns transtornos digamos assim, de menor complexidade, né? O psicólogo ele tem essa atribuição. Porém, ainda assim, é cabido somente ao médico psiquiatra, né? Essa questão de diagnosticar, de fechar, né? Com os dados que se tem de toda uma equipe, um determinado diagnóstico de transtorno ou de deficiência, né? Então, claro, essa integração é o que provê aí o aluno chegar à escola de forma que já tem um diagnóstico definido. A integração de diferentes áreas do conhecimento são essenciais para atender às necessidades complexas dos estudantes com deficiência, né? Há uma grande importância no trabalho interdisciplinar. Esse trabalho interdisciplinar, já comentei inicialmente, é que dá uma diferente perspectiva acerca da deficiência, porque cada um, baseado na sua formação, vai poder contribuir de forma relevante para o que se pode colocar em termos de diagnóstico, né? E direcionar o que seria uma terapia, como ele pode responder a isso, como direcionar as suas habilidades, né? Então, claro, conhecimento acerca dos conceitos e determinações daquela deficiência é imprescindível, né? Bem como a visão holística de como esse indivíduo comporta em sociedade, de como ele reage frente a determinadas situações, como são as relações dele no âmbito familiar, no âmbito social, né? E claro, aí vem também o X da questão, principalmente relacionado ao que é de competência da educação, tá mais, digamos, com um olhar mais apurado, né? De estar com uma situação mais acurada. É através da equipe multidisciplinar que se direciona as soluções, entre aspas, né? O que seria o direcionamento de atividades, o que seria o direcionamento de
comportamentos esperados, né? De como fazer com que este indivíduo, de fato, tenha uma qualidade de vida e siga normalmente, né? As atividades sociais e atividades escolares. Então, resolução de problemas, né? Solução de conflitos é cabido a todos os profissionais da equipe interdisciplinar. É cabido também aos profissionais da educação a essa adaptação ao ambiente para que ele possa se sentir parte integrante e imprescindível, né? Olha a bolinha fechada, tanto para resolução de problemas quanto para enriquecimento de ensino-aprendizagem. Ficou perfeito isso, né? Por quê? Esses dois com bolinha fechada aí, esse lilás e esse verdinho que eu coloquei para vocês, não foi à toa não, tá? Isso aqui é para mostrar para vocês que dos pilares dessa questão da importância do trabalho interdisciplinar, tá? Nós temos aqui a resolução de problemas, ou seja, não é só do professor do EE, a situação de lidar com a família, por exemplo, e de lidar com a aceitação do próprio indivíduo como ser deficiente e dele em relação aos colegas, né? E, claro, o enriquecimento do ensino-aprendizagem, que é o que de fato cabe à escola, que é o que a gente tem de referência da educação, né? Transmitir conhecimentos, aprender, ensinar e aprender, né? Então, esses dois aqui, eles são os pilares da importância do trabalho interdisciplinar, tá? Mas, claro, não desprezando os outros. Olha, a gente tem aqui também, se a gente perceber, quase completa a questão de ter uma visão ampliada a respeito do indivíduo como um todo, né? Promoção desse ambiente adaptado é cabido a todos. E aí, não menos importante, né, a questão do conhecimento, que é inerente a todo o processo. Bom, aqui alguns dos profissionais, né, que compõem a equipe interdisciplinar, mais a família, né, então todos eles é um conjunto formando aí, de fato, uma equipe interdisciplinar em atuação ao atendimento a estudante com deficiência. Professor de ensino regular, né? É ele que é responsável pelo planejamento e implementação das práticas pedagógicas inclusivas na sala de aula. Então, é o professor que tem essa responsabilização frente à tomada de decisões, né, a seguir um conteúdo programático baseado no plano de curso, baseado nas referências das diretrizes curriculares, da Base Nacional Comum Curricular, mas é a ele a tomada de decisão com relação a como vai ser feito e desenvolvidas essas metodologias, né? Como serão desenvolvidas essas metodologias. Isso aí, então, é referenciado para o técnico ou professor do AEE, que promove esse atendimento especializado e suporte. Isso aqui é muito importante, tá? Suporte aos professores e estudantes. A gente já tem uma aula sobre isso também. E aí nós temos alguns outros profissionais, como por exemplo o psicopedagogo e o fonoaudiólogo, né? Normalmente o psicopedagogo é quem recebe esse diagnóstico, normalmente acontece assim, né? Ou a matrícula, já recebe toda a situação, o relato do diagnóstico da deficiência e de como esse indivíduo reage e como esse indivíduo é em relação às situações da vida. E também é incumbido a ele as intervenções específicas para dificuldade de aprendizagem. Então, essa ligação, esse direcionamento, essa conversa com o professor normalmente fica incumbido ao psicopedagogo. Contudo, todos estes, juntamente com a família, é responsável pela realização do PEI, tá? Por quê? Porque, na verdade, como eu comentei com vocês, o PEI é uma adaptação do que o professor do ensino regular está fazendo na sala de aula comum, tá? Então, o PEI começa aqui. Depois, ele vai tendo todo o direcionamento dos demais profissionais. Para fazer, claro, com que seja um documento, não um documento fechado, mas um documento flexível, né? E um documento que represente
esse processo aí do trabalho em equipe. A abordagem interdisciplinar enriquece o ambiente escolar e promove a educação inclusiva de forma mais eficaz. Aqui ocorre uma maior comunicação entre os profissionais, criando uma rede de apoio que não apenas beneficia o aluno, mas toda a comunidade escolar. Então, aqui também é algo muito tranquilo, né? Para a gente lembrar, a palavrinha-chave aqui seria essa rede de apoio, tá? Diferentes perspectivas e especialidades também contribuem para a formação profissional, mas a gente não pode esquecer os principais, né? Para promover essa questão de currículo, de processo de ensino-aprendizagem, de fato, são os professores, tá? Então, os professores, eles são a linha de frente do que seria aqui a determinação da contribuição profissional do aluno com deficiente que está no ensino médio e que já está aí às portas de sair e que está conseguir entrar no mercado de trabalho também, né? Essa é a diferentes modalidades de deficiência. Então, um olhar mais aprofundado é essencial para o técnico do EE e demais profissionais da educação no que tange a educação inclusiva. Aqui é importante ressaltar que cada pessoa com deficiência também é única e, portanto, possui necessidades específicas e o EE deve ser individualizado e flexível. Bom, aqui, gente, é só uma revisão mesmo, tá? Dessa questão de que um plano de atendimento individualizado, ele não é algo engessado, tá? Ele deve ser algo adaptado e flexível no sentido de que a cada semana, a cada mês, há uma construção, né? A cada tempo de mudança de percepção acerca de como esse indivíduo está conseguindo ter o seu processo de PEI, eu já comentei então, melhorar, agora também pode mudar e ressignificar. Trata-se de um processo dinâmico. Então, o que é um processo dinâmico? Algo questão, algo tranquilo, o que dizer sobre isso, né? Algo que é móvel, mais essa questão mesmo, algo que vai mudando ao longo do tempo. Porque existe a flexibilidade, além da colaboração da equipe interdisciplinar, a flexibilidade e um constante foco nas necessidades do aluno, né? Então, essa questão da flexibilidade, como eu acabei de dizer, é importantíssima, imprescindível para que a gente consiga, então, avançar, né, e cada vez mais ter um olhar atento a respeito deste aluno, né? E é um trabalho árduo, não é um trabalho tão simples, né? É um trabalho árduo porque sempre eu tenho que estar ali voltando, revisando e melhorando, né? Então, ele é algo vivo, algo volúvel, no sentido de que não é algo que vai ficar lá guardado, né? O PEI, ele é algo que está em constante mudança, assim como os planejamentos, né? E o próprio plano de aula do professor. Então, por isso que eu falo que 90% das vezes, né, ele é um plano de aula totalmente, claro, com muito melhorado, mas adaptado às necessidades do aluno com deficiência. É um plano de aula específico para ele, né? E que vai proporcionar, de fato, uma educação inclusiva, que ele se sinta pertencente. O que é o PEI? Né? Então, como eu posso conceituar? Ferramenta educacional personalizada, tá? Desenvolvida para atender às necessidades específicas de aprendizagem de estudantes com deficiências ou outras necessidades educacionais especiais. Não pode esquecer isso aqui, né? Que é personalizada. São criados com base em uma avaliação detalhada em habilidades, desafios e interesses, tá? Então, é claro, baseado sempre na percepção do aluno de cada estudante, garantindo que cada um receba a inclusão eficaz, né? São fundamentais para a inclusão escolar, pois proporcionam um caminho estruturado e adaptado em que todos os alunos devem ter a oportunidade de atingir seu pleno potencial e envolve a plena participação da equipe interdisciplinar, tá? Além da família do estudante. Então, essa questão aqui também não deve ser perdida de vista. Não tem como fazer um PEI só o professor.
Não tem como fazer o PEI só a equipe de saúde, até porque o PEI ele é voltado para a questão pedagógica, né? Então, deve ser feito de acordo com todas as informações provenientes aí da equipe de saúde, da evolução desse indivíduo, de como se comporta esse indivíduo, de como reage esse indivíduo, né? De todas as questões que a família do estudante coloca, pontua, exige, inclusive, né? Fechando ali com um alinhamento do que seria o plano de aula do professor. É isso que é o PEI. Qual a sua essencialidade? Uma educação personalizada, colaboração e suporte, desenvolvimento integral e monitoramento e ajustes contínuos, tá? O PEI, ele tem essa característica de trazer a observação das necessidades de maneira muito simplória, né? De uma maneira muito, assim, espetacular, porque você tem que realmente aprender a determinar a especificidade dessa deficiência, né? E, além disso, não há um foco apenas no processo de aprendizagem. Eu estou comentando com vocês que é uma complementação do plano de aula. Mas essa complementação se dá na parte pedagógica, sim. Você tem que ter uma especificidade com relação ao direcionamento aí de atividades, né? Das tecnologias assistivas, mas é muito mais do que isso. Ele olha a progressão do aluno como um todo, ele tem uma visão holística, né? Ele permite observar o aprendizado do aluno com deficiência para a vida, frente às necessidades que ele tem enquanto pessoa com deficiência, entende? Então, o PEI, ele é algo vivo, ele é algo dinâmico. Ele não fica só na questão da transmissão de conhecimentos. Comunicação alternativa que eu comento, né? A partir daí, a gente vai para o ponto 3, que de fato é a implementação e o monitoramento do documento. Então, trata-se de uma documentação em que vai ter todo um relato, né, sobre as expectativas e estratégias que podem vir a ser utilizadas no João, né, para o João. Tem a questão da avaliação formativa, então, de tempos em tempos, em ciclos, faz-se uma avaliação para analisar se ele está acompanhando bem, evoluindo, entre aspas, né? Respondendo de forma significativa e positiva à proposta da equipe multidisciplinar e à proposta pedagógica do PEI, além de reuniões periódicas, né? Para que fazer com que esse justamente melhore ou retire, né? Ou ressignifique esse plano de ensino individualizado. Quarto ponto, sempre a questão da revisão dos ajustes, que é feito naturalmente por toda a equipe. Quais são os principais desafios, então, desse contexto? Resistência do trabalho pedagógico, né? Nós temos aí a falta de tempo para reuniões, carência de reconhecimento das contribuições individuais e coletivas de todos os indivíduos participantes, bem como a necessidade de uma coordenação. Aqui eu trago um destaque porque não é responsabilidade só do professor do ensino regular realizar o PEI, ele já tem muitas especificidades também na sala de aula, assim como também não é responsabilidade única e exclusiva do professor do EE. Ele não é ele que tem que fazer o PEI. O EI é um conjunto de informações de todos. É um olhar, é uma perspectiva de todos. Então, aqui é preciso ter um profissional que coordene esses profissionais, que faça esse diálogo positivo, né? Que lidere, que ordene e que impulsione a entender que o João ele precisa de apenas um acompanhamento um pouco mais significativo, certo? Além da questão da falta de valorização do profissional em equipe, né? Então, muitas vezes o profissional se sente desvalorizado em forma financeira, desvalorizado na sua contribuição enquanto competência de conhecimento, né? Ele não tem incentivo motivacional para a participação ativa dos membros. Então, aqui, especialmente o professor da sala de aula, né, eu chamo a atenção porque ele se sente sobrecarregado ao lidar com uma sala, muitas vezes,
com cheio, né, acima do usual, do que é esperado na rede pública. E aí, às vezes, ele tem essa dificuldade de assimilar, de aceitar que ele precisa fazer um plano individualizado. Então, na cabeça dele é muito difícil lidar com essas nuances, né? Esse é o principal. Como conclusão, nós temos que o trabalho interdisciplinar, juntamente com a família, tá, são os pilares essenciais da educação inclusiva. Isso aqui também não perder de vista, tá? Nós temos aqui a família como parceira. A família ela faz parte da construção do PEI. Não é algo isolado, apesar de ser uma estratégia muito pedagógica, mas o PEI não é só o pedagógico. Então, o trabalho interdisciplinar com relação a essa construção do PEI, ele precisa ser juntamente com a família, no sentido de que a família vai trazer a rotina do aluno, nas especificidades, o que ele gosta, o que ele tem dificuldade, o que ele não gosta, o que ele precisa ser melhorado, em termos de interação, principalmente, né, de responder às expectativas sociais. Ao investir na criação e implementação dos PEIs, não apenas se cumpre um dever educacional, isso aqui é importante, né? Não deve ser para poder cumprir somente uma exigência no sentido das diretrizes curriculares ou da política com relação à deficiência, mas se constrói um futuro onde os passos desse aluno devem ter um potencial alcançado, certo? A educação inclusiva sustentada pelos PEIs é um passo para a igualdade e solidariedade. Nós vamos agora para as questões, na verdade aqui só tem uma relacionada a isso, né? Dentro da banca, uma que eu falo relacionada à banca. Diante de todas as provas disponíveis da banca, eu coletei todas as questões que poderiam, né, ser cobradas do PEI. Então, o PEI, na verdade, ele é muito atribuído à prova prática. E aí, com relação à questão objetiva, fica mais no sentido do trabalho em equipe, tá? E aí diz o seguinte, essa é questão já deste ano, ainda deste ano. Para que resultados positivos sejam alcançados ao longo do processo de inclusão educacional, o trabalho com os alunos com deficiência múltipla deverá priorizar a comunicação e o posicionamento. Em relação à comunicação, é correto afirmar. Então, o que ele quer saber, a comunicação, quando a gente fala aqui, gente, o que ele quer saber? Diálogo, parceria entre equipes, tá? Letra A. O estabelecimento de códigos comunicativos entre os deficientes múltiplos e os receptores ocorre sempre da mesma maneira. Os comportamentos e manifestações apresentados pelos alunos com deficiência múltipla não podem ser entendidos como tentativa. Não existem recursos capazes de favorecer a aquisição da linguagem estruturada em registros simbólicos pelos alunos com deficiência múltipla. A simbolização, todas as pessoas se comunicam mesmo com diferentes níveis de simbolização e com formas diversas de comunicação. E letra E, as queixas dos alunos não devem ser atendidas de início. Gente, de cara a gente já percebe, né? Que não é nem a letra A, nem a letra B, tá? Porque a letra A está falando de estabelecimento de códigos comunicativos entre os deficientes. A questão não está pedindo isso, né? Está falando sobre a questão da comunicação, está pedindo para falar em relação à comunicação, especialmente no trabalho com os alunos e não entre os alunos, tá? Isso aqui é um diferencial muito grande. Então, para que resultado positivo seja alcançado ao longo do processo de inclusão educacional, o trabalho com os alunos. Então, olha o que a questão enunciada vem dizer, o trabalho com os alunos, não é entre os alunos. A letra A já não pode ser por isso. Letra B, os comportamentos e manifestações apresentados pelos alunos com deficiências não podem ser entendidos como tentativas de comunicação. É errado, né? Na verdade, todo o comportamento, até a falta de um comportamento esperado, até o silêncio aqui é resposta. Eles devem ser analisados, devem ser entendidos como uma tentativa de comunicação, principalmente para casos de autistas, né? E outros demais. Eu falo autista porque é algo uma demanda muito corriqueira. Eles não gostam de oralizar, né? A gente viu isso, inclusive nessa própria aula.
Não existem recursos capazes de favorecer a aquisição da linguagem. Erradíssima, claro que existe, né? As tecnologias assistivas estão aqui para isso. Aqui está relacionada ao conhecimento aprofundado. Claro que a gente não viu aqui, mas é um conhecimento aprofundado com relação às tecnologias assistivas, tá? E a letra D nessa resposta, certo? Todas as pessoas se comunicam, mesmo surdos. De alguma forma, mesmo que ele não conheça Libras, ele se comunica. Mesmo que em diferentes níveis de simbolização e com formas diversas de comunicação. Então, essa relação com a comunicação do trabalho do professor com o deficiente acontece dessa forma, de que com diferentes níveis de simbolização, né? E a letra E, as queixas dos alunos não devem ser atendidas de início, de forma alguma. Todas as queixas elas devem ser consideradas, certo? É isso, a gente finaliza, né, esse projeto. Teria a aula 5, mas a aula 5, na verdade, ela é só compreensão da relação do estudo, é um estudo acadêmico. Então, não vai fazer é, diferença de forma significativa com relação à proposta que é passar no processo seletivo, tá? Então, seria interessante ter aula no sentido de conhecimento, mas ela não fará uma diferença com relação à aprovação, porque tudo que foi dito lá, né, neste estudo, foi referido nas diferentes aulas. Com isso, eu agradeço e desejo que seja, assim, de forma muito efetiva, que venha a aprovação e que todos nós, né, que almejamos aí o sucesso e aprofundar na área, possamos ter diferentes experiências e experiências positivas a respeito, tá bom? Abraços!